Gênesis capítulo 1, primeiro capítulo, versículo 1 ao 5, texto muito conhecido. Eu estava conversando com uma pessoa e ela soltou uma frase, e dessa frase saiu essa mensagem. E eu acredito que essa frase impactou muito, mexeu muito comigo, e eu tenho certeza que Deus vai virar uma chave na sua vida hoje à noite. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve a tarde e a manhã do primeiro dia. Pai, esta tua palavra, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é Deus de princípios. Todas as coisas subsistem no Senhor. Todas as coisas se completam através do Senhor. Como a palavra diz, nada que foi feito se fez. Do Senhor emana o poder, do Senhor emana, Senhor, ó Pai, a resposta. Do Senhor emana, Senhor, as saídas para a vida. E que essa palavra venha ser uma flecha, Pai, que venha ao encontro do coração das pessoas e elas sejam marcadas por essa palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Deus é Deus de inícios. A palavra diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Imagine o cenário completamente vazio. Imagine o cenário totalmente escuro, trevas imensas. Você já chegou em algum local onde você está tudo fechado e você não consegue encontrar, você sai apalpando, tentando achar coisas que possam identificar o cenário para você? Assim era o cenário. Mas Deus estava se movimentando e algo começou a acontecer. Em meio à imensa escuridão, em meio ao imenso vazio, aquele que governa todas as coisas, aquele que tem o controle de todas as coisas, aquele que sua palavra é poder vivo, ele começa a se movimentar e liberar palavras, e começa a acontecer. As trevas dão lugar à luz. Não foi o Big Bang, uma explosão do universo que criou tudo, como os cientistas dizem, não. Foi o Deus que é o alfa, o ômega, o princípio sim. Ele, pelo poder dele, determinou haja luz e houve luz. Esse cenário que Deus escolhe começa aí. E nós aprendemos algo. Deus não começa no meio da história. E nem aparece no final para consertar o que deu errado. Deus é princípio. Deus não aparece no meio da história para apagar um incêndio, não. Ele é o autor da história e tudo começa por Ele. Toda a história começa por Deus. Isso significa que antes de qualquer situação caótica na sua vida, Deus já estava lá. É incrível quando eu faço um gabinete de Souza com pessoas e elas me contam as frustrações, a situação que ela está vivendo, o momento mais desesperador da vida dela. E eu as convido a fazer uma oração, a fechar os olhos. E eu peço para elas, pergunte para Deus onde Deus estava no pior momento da sua vida, nesse pior relato que você acabou de me falar. Vamos ver onde é que Deus estava? E elas fazem a oração e falam: Deus, onde o Senhor estava quando eu passei por essa situação? Quando eu passei por esse sofrimento, quando eu passei por essa tempestade. E é incrível que Deus sempre mostra para ela. E elas falam: pastor, Deus estava do meu lado. Deus estava com as mãos direcionadas. Isso significa que Deus já tinha um plano. Por mais difícil que seja, Deus tinha um plano nessa situação. Ele não reage, Deus cria. Deus não reage às situações. Deus é criador. Ele cria no princípio, Ele não cria no meio. Deus não se baseia em ninguém para se manifestar. Pelo contrário,
Tudo que existe no mundo espiritual flui a partir dele. Tudo flui a partir de Deus. A cura flui a partir de Deus. A libertação flui a partir de Deus. A palavra diz em Colossenses 1,16: pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele. Ele é o antes de todas as coisas. Nele todas as coisas subsistem. Tudo subsiste em Deus. Deus é a resposta para tudo que você precisa. Deus é o caminho. Deus é aquele que criou, não criou no meio. Deus não criou no fim. Deus criou no princípio. Deus não é Deus de ajuste, não. Ele é o início. Deus não vai ajustar coisas que outros fizeram, não, porque ninguém existiu antes dele. Deus não remenda, Deus não reforma, Deus transforma, e Ele faz nova todas as coisas. Apocalipse 21, versículo 5, olha só, gostaria que colocasse na tela. Aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. Deus não remenda, Deus não conserta, Deus transforma através do novo. Entenda algo, Deus transforma através do novo. Deus não fez um remendo no corpo do Filipe não costurou para que parasse o sangramento, não. Deus curou através do novo. Não existe mais enfermidade, porque quando Deus age através do improvável, do impossível e através do novo. Tiraram o versículo? Escreve, pois, essas palavras que são fiéis e verdadeiras. As palavras são o quê? Fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu a quem tem sede darei de graça a fonte da água viva. Ei, se você tem sede de justiça, se você tem sede de cura, se você tem sede de uma porta aberta, se você tem sede de um sobrenatural, se você tem sede de algo, Deus está dizendo hoje à noite: eu vou saciar a sua sede, porque todas as coisas começam em mim. Eu sou o princípio. Deus restaura, sim, mas através do novo. Deus não remenda o odre velho. A palavra diz que Ele derrama vinho novo em odres novos. Deus não vai remendar o velho para derramar o vinho novo que Ele vai derramar hoje aqui. Ao contrário, Deus vai pegar o odre velho, vai tirar o odre velho, e Deus vai colocar um odre novo, e esse odre novo vai ser capaz de suportar a fermentação do vinho que Deus vai derramar sobre a sua vida aqui. É através do novo. Deus não reforma o velho, Deus cria o novo. Tem pessoas que acham que Deus fica como pessoas que ficam reformando carro velho. Já viu pessoa reformando carro velho? Leva no melhor lanterneiro. E às vezes fala: ficou novinho não, continua velho do mesmo jeito, está cheio de massa lá. Daqui a pouco vai pipocar massa, vai trincar massa e vai mostrar que o velho continua velho. Deus não reforma coisa velha, Deus faz tudo novo. Eis que faço nova todas as coisas. Deus vai fazer algo novo na sua vida hoje aqui. Deus vai fazer algo novo. Tem pessoas que acham que Deus vai restaurar a partir do velho. Não, Deus vai transformar a partir do novo. Deus não precisa de base, modelo ou referência para fazer algo na sua vida. Deus não precisa de base, modelo e referência para fazer algo na sua vida. Ele é a forma, o arquiteto, o construtor, o autor, o consumador. Entenda, você estava nos planos de Deus. O seu ponto de partida não foi o erro, a queda ou o trauma.
Não, o seu ponto de partida foi a eternidade. Você estava nos planos eternos de Deus. Mesmo no silêncio, Deus está em movimento. No filho desviado, Deus está se movimentando. Na causa da justiça, Deus está se movimentando. Na calúnia dita contra você, Deus está se movimentando, está julgando a causa. Sua história começou a ser escrita antes da fundação do mundo. A sua história não começou a ser escrita depois do momento da dor, do momento do trauma. Sua história começou a ser escrita antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Eu gosto muito, versículo 3 e 4. Eu gosto muito dessa passagem. Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Esse versículo é um versículo que ele movimenta muito comigo, mas eu não quero atentar a ele. Eu quero atentar ao versículo 4, que diz o seguinte: assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Você foi escolhido, o plano de Deus começou na sua vida, não foi depois da dor, não foi depois do trauma, não foi depois da decepção, não, começou antes da fundação do mundo, porque o objetivo de Deus é que você seja santo e irrepreensível. Deus chama você para uma santidade, Deus chama para você para um shalom, o nada quebrado, o nada faltando, o nada fora do lugar. A sua história não começou no trauma, a sua história não começou na queda, a sua história não começou no erro, a sua história começou antes dos seus problemas. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Diga assim: a sua história não começou no trauma, na queda ou no erro. Diga assim: a sua história começou antes dos seus problemas. Diga assim: a sua história começou antes da fundação do mundo. Entenda algo: existe uma história de vitória escrita por Deus a seu respeito. Não aceite essa situação como sendo o final. Não é o final. A palavra do médico não é o final, o diagnóstico do médico não é o final, ei, a resposta do advogado não é o final, não, o final é aquele que é o princípio, está se movimentando ao seu favor. O exemplo, a mulher em que o azeite se multiplicou, ela foi ao profeta. 2 Reis capítulo 4, versículo 1, olha só o que diz: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Ela não aceitou, e olha só, e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Ela estava com uma dívida, o marido deixou uma dívida, os credores foram na casa dela, ia levar os seus filhos como escravos, mas ela não aceitou aquilo como sendo o ponto final. Ela enquadrou o profeta. Olha só o que ela diz: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Ele é o quê? Ele temia ao Senhor. O que ele está dizendo? Meu marido teve a vida transformada, meu marido acreditou em Deus como único e suficiente Salvador, meu marido se posicionou diante de Deus, meu marido guardou a palavra, meu marido acreditou no milagre, meu marido profetizou na minha casa que Deus era conosco, meu marido disse que nenhum mal sucederia na nossa casa, praga nenhuma chegaria à nossa tenda, meu marido falou: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 cairão à nossa direita, mas vamos permanecer de fé. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda existe uma história que foi escrita antes da fundação do mundo, e o Deus que escreveu a minha história, no qual o meu marido servia, eu quero recorrer a Ele, eu quero lembrar ao Senhor que Ele acreditava. E o profeta vira para ela: o que você tem em casa? Eu tenho um pouquinho de azeite. Então vai lá. Aquele que é o princípio,
aquele que é antes desse que sempre existiu antes desse problema, aquele cuja palavra é firmada e tudo vai se curvar diante da palavra dele, está dizendo: vai lá, pega vasilhas emprestadas, vai na vizinhança, vai no outro bairro, pega o que você puder de vasilhas, leva para sua casa, fecha a porta e derrama o azeite. E ela faz isso e começa a derramar azeite na primeira vasilha, enche, derrama na segunda vasilha, enche, na terceira, na quarta, na quinta, na 20ª, na 30ª, quantas ela pegou? Na última vasilha, quando encheu, ela: me traz mais uma vasilha. O filho falou: acabou a vasilha, e o azeite cessou. E ela vai no profeta e pergunta: e agora qual a instrução? Vai lá, vende o azeite, paga a dívida e vivei do resto. Porque Deus não é conta-gotas, Deus não é somente uma bênção de medida, a bênção é sobre medida. A bênção vai além do que você precisa, além do que você necessita. Então ela tomou a posição e ela viveu o milagre dela. Porque ela estava nos planos de Deus antes da fundação do mundo. Porque a obra de Deus ainda não acabou. A obra de Deus na sua vida não acabou. O que diz o versículo? A terra era sem forma Mas a palavra diz que Deus criou os céus e a terra. E como se Deus criou, o que Deus criou está imperfeito? Parece que Deus fez algo errado. Errou na criação da terra, parece que algo passou desapercebido. Entenda algo essa noite: Deus não errou, a obra não estava ainda pronta, Deus ainda estava em movimento. Talvez você parece que as coisas estão dessa maneira, parece que está sem forma, parece que está vazio. Parece que Deus errou, parece que Deus planejou errado. Não, Deus não planejou errado, Deus ainda está trabalhando. Deus não errou na sua vez, a obra só ainda não está pronta. Não se desespere. Quando você levantar de manhã, amanhã de manhã, bem cedo, encontrar uma pessoa, diga para ela: desculpe o transtorno, eu estou ainda em obra, Deus está trabalhando na minha vida. Vire para a pessoa do seu lado e diga assim: desculpe o transtorno, eu ainda estou em obras, porque o arquiteto, o construtor, o princípio, ainda está trabalhando na minha vida. Eu vou ser como a luz da aurora, vou brilhar, brilhar a cada dia, até se tornar dia perfeito. Enquanto não chegou o dia perfeito na minha vida, Deus continua trabalhando, se manifestando, transformando, gerando vida, gerando algo, fazendo coisas incríveis na minha vida. Porque ainda há uma palavra a ser dita ao meu e ao seu respeito. Havia trevas, sim, mas Deus disse: haja luz. Deus está dizendo hoje: haja luz sobre a sua vida. Talvez você esteja vivendo um momento de trevas, de caos, confusão. Talvez você que está me assistindo, a sua história é uma história de desordem. Mas uma palavra de Deus sendo liberada sobre você: haja luz. Deus está dizendo: haja luz na sua casa. Deus está dizendo: haja luz nos seus negócios. Deus está dizendo: haja luz nos seus sonhos. Deus está dizendo: haja luz nos seus projetos. Deus está dizendo: haja luz nesse laudo médico. Deus está dizendo: haja luz, haja luz, haja luz, haja luz. Ei, haja luz. Haja luz sobre o seu agosto, haja luz sobre o seu setembro, outubro, novembro, dezembro. Deus está dizendo: eu não perdi o controle, eu ainda estou criando, eu ainda estou formando algo em você. Porque a mesma voz que separou luz de trevas,
que ordenou a terra produzir fruto, é a mesma que hoje traz uma ordem ao seu caos. A luz de Deus não só apenas ilumina, a luz de Deus transforma. Uma lamparina, a sua lanterna no celular, ela só ilumina. Mas a luz que está dentro de Deus não somente ilumina, ela ilumina e transforma. Sabe por quê? A luz que tá de Deus vai mostrar o que está errado e vai pegar o que está errado, vai transformar através do novo. Quando perguntarem sobre a sua vida, diga: obra em andamento, o Criador ainda está trabalhando em mim. Quando a pessoa perguntar, como é que está a sua vida? Não, eu sou uma obra em andamento, o Criador ainda está trabalhando em mim. Ei, como é que estão os seus dias? Estão bem, eu sou uma obra em andamento, o Criador ainda está trabalhando em mim. Ei, Helder, o Criador está trabalhando em você, cedo ou mais tarde a obra dele vai ser completa, você vai levantar dessa cadeira de roda, você vai vir aqui na frente, como Filipe, você vai contar o teu testemunho, porque ele é Deus. Ele é princípio. Antes do acidente, Deus já estava escrevendo uma história ao seu respeito, Helder. O acidente não vai frustrar o plano de Deus na sua vida. Existe uma cura de Deus na sua vida e você vai ser curado. O Helder vai ser curado e todos que estão aqui me ouvindo serão curados em nome de Jesus. Diga assim: Deus, através do novo, transforma a minha vida. Diga assim: Deus, através do novo, transforma a minha história. Diga assim: Deus, através do novo, dá sentido na minha vida. Em nome de Jesus. Então, a obra não foi terminada, Deus ainda está fazendo. E quarto, Deus falou muito no meu coração, quando eu estava ministrando, Ele me trouxe a passar, Ele falou assim: aquele que está trabalhando, ele é o oleiro. E eu lembrei da passagem lá de Jeremias. Ao imaginar esse cenário da criação, me veio à mente que Deus é o oleiro. Em Gênesis, nós vemos Deus como Criador. Criou Deus os céus e a terra. Já em Jeremias, ele se revela como o oleiro, aquele que continua moldando, mesmo depois da quebra. Pessoas que se encontram com a vida aqui quebrada, dilacerada, onde a vida é um caos, tudo quebrou. O oleiro não vai remendar o que quebrou. O oleiro vai pegar o barro e vai fazer um vaso novo. Vamos ver a passagem? Jeremias 18, 1-6. Olha só. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Pessoas que estão aqui e o vaso estragou, Deus está dizendo: não se preocupe, eu não vou consertar, eu vou fazer um outro vaso, segundo bem me parece. Versículo 5. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim vós sois na minha mão, ó casa de Israel. O vaso se quebrou, mas o oleiro não perdeu o controle da roda. Ele recomeçou e fez de novo. Deus está dizendo: não perdi o controle da sua vida, não perdi o controle da sua história, ainda estou sobre a roda e estou fazendo de novo. Deus não se desespera com o vaso quebrado, Ele coloca de novo na roda e começa a refazer um novo vaso. Por quê? O oleiro não desiste da obra. Assim como o oleiro não desistiu do vaso quebrado,
e ele pegou e começou a fazer um novo vaso. Deus está dizendo, eu não desisti de você, eu não desisti da sua família, eu não desisti da sua história, o que eu escrevi desde a fundação do mundo, vai se cumprir na sua vida. Deus está dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro? Ei, pessoas que estão aqui no culto Souza, por acaso, Deus não pode fazer com você como o oleiro fez com o barro? Deus não pode restaurar o casamento? Deus não pode secar o tumor? Deus não pode pegar doenças autoimunes? Deus está dizendo aqui, ó, o vaso veio com defeito, o vaso estragou, o pecado estragou o vaso, mas Deus está dizendo, meu filho morreu naquela cruz, e a partir do momento que ele derramou o sangue, foi permitido uma restauração, uma cura e uma transformação, e Deus está dizendo, eu estou curando, eu estou restaurando, eu estou mudando. Você pode estar quebrado, mas Deus é oleiro. Você pode ter perdido a forma, mas Ele ainda tem o controle. Ele pode refazer você, mas às vezes, para refazer, Ele vai ter que amassar o barro. O oleiro pegou o vaso, começou a fazer. Esse dia mostrou no DFTV um artesão fazendo um barro. E aí ele vai fazendo, daqui a pouco cai. Aí ele pega, amassa o barro e aí começa a fazer de novo. Às vezes Deus vai amassar o barro. E quando amassar vai doer um pouquinho. Mas é dor para cura. É dor para salvação. É dor para libertação. E daqui a pouco ele vai começar a formar, vai começar a formar. E vai sair um novo vaso. Por que você está desistindo de você, se Deus não desistiu de você? Pessoas que estão desistindo da vida, desistindo da família, desistindo do sonho, desistindo do projeto. E a resposta de Deus, por acaso eu não posso fazer na sua vida como o oleiro fez ali com aquele vaso? Você não pode desistir, porque a graça de Deus é suficiente para você. Você pode estar fraco, mas Deus não precisa da sua força. Deus precisa de um coração quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Deus não desprezará. Por isso que ele fala para Paulo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe por quê? Porque quando você está fraco, você entrega os pontos. Tem muita gente que fica brigando com Deus. Deus, por quê? Por que não aconteceu? Por que está demorando? Por quê? Fica brigando com Deus. Deus tem o tempo do mundo inteiro, todo o tempo do mundo para deixar você se cansar. Não é mais fácil você se cansar logo, descobrir que você não é nada, que você precisa da graça dEle, você precisa da misericórdia dEle, você precisa se quebrantar, você precisa reconhecer que Ele é o princípio, e aí se entregar a Ele, porque a partir do momento que você se entregar totalmente a Ele, e você colocar sua confiança totalmente no poder de Deus, a sua vida vai ser totalmente mudada. Entenda, eu quero finalizar essa mensagem dizendo para você, Deus está trabalhando desde o princípio, e Ele ainda não terminou. Deus não começou a trabalhar na sua vida ontem. Deus não começou a trabalhar na sua vida no mês passado, no ano passado, não. Deus começou a trabalhar na sua vida antes da fundação do mundo. Ele é o Deus que cria no meio do caos. Como eu falei, Deus não chegou no fim para consertar. Deus não chega no fim para consertar. Deus começa desde o início. Deus não conserta, Deus cria. Nosso Deus, Ele traz luz em meio às trevas. A terra era sem forma e vazia, mas disse Deus, haja luz. E houve luz. Deus está dizendo, eu quero dar forma ao vazio que você está vivendo.
Sua vida parece vazia, mas Deus está dizendo, eu tenho uma resposta. Deus quer refazer o vaso quebrado. Deus quer refazer o vaso quebrado chamado família. Deus quer refazer o vaso quebrado chamado empresa. Deus quer refazer o vaso quebrado chamado relacionamentos. Deus quer refazer o vaso quebrado chamado sonhos, projetos. Quantas pessoas que deixaram de sonhar porque passaram a desacreditar. Quero enfatizar, Deus não desistiu de você, portanto não desista de você. Você é uma obra em construção. Deus não terminou a obra. Você não é um caso perdido. Você é uma obra em construção. Portanto, confie no oleiro. Ele começou, ele vai completar. E eu quero finalizar com Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Há de quê? Até o dia de Cristo Jesus. Até Jesus voltar, tem muita coisa a ser feita na sua vida. Até Jesus voltar, tem muita coisa que Deus vai escrever na sua história. Nós não estamos aqui perdidos, fugindo, atemorizado, uma igreja amedrontada, não. Nós somos uma igreja vitoriosa, porque o Cordeiro venceu. O Cordeiro pagou o preço. O plano foi feito antes da fundação do mundo. Eu gostaria que você ficasse de pé. Dois exemplos que eu coloquei aqui, da mulher que chegou para Eliseu e falou, meu marido temia ao Senhor. Pessoas que vivem milagres são pessoas que temem ao Senhor. E temer ao Senhor é respeito pela presença, é respeito pela palavra, é acreditar de todo o coração na palavra, o que a palavra diz a respeito. Faço nova todas as coisas. Apocalipse 21, versículo 5. Eis que faço nova todas as coisas. E a segunda, a passagem do oleiro. Por acaso, não poderei eu fazer na sua vida como o oleiro fez no vaso? Com o vaso? Quando o diabo chegar diante de você, você já tem a resposta para dar para ele. Quando ele vier com um pensamento de dúvidas, de derrotas, chegue para ele e fala essa passagem de Jeremias. Ei, Satanás, por acaso o Senhor não poderá fazer na minha vida como o oleiro fez com o vaso, criou novo? Quando a angústia vier, a depressão vier, ei, depressão, por acaso não poderá o Senhor fazer na minha vida como o oleiro fez lá no caso de Jeremias? Diga para o mundo espiritual, o oleiro não desistiu de mim. O oleiro não desistiu da minha causa. O oleiro não desistiu da minha família. O oleiro não desistiu dos meus sonhos. O oleiro ainda continua acreditando em mim. Eu tenho valor. Eu tenho identidade. Eu tenho propósito. Eu sou filho. Eu sou filha de Deus. No princípio, guarde isso no seu coração. Antes do seu problema chegar até você, Deus já estava lá realizando a obra na sua vida. Quando você pegar o diagnóstico médico, diga assim, ei, antes desse diagnóstico médico chegar, Deus já estava lá trabalhando na minha vida. Quando chegar a carta de falência, como o Felipe falou, ei, antes dessa carta de falência, Deus já estava lá trabalhando a meu favor. E qual foi o resultado? Mudou completamente a história do Felipe, você viu aqui no testemunho.
Por um momento, feche seus olhos. Você crê? Você teme? Existe uma cura disponível para você hoje à noite. E quando eu digo cura, eu não digo somente uma cura física. Eu digo uma cura completa em várias áreas.